Fevereiro é um mês dedicado à conscientização sobre doenças reumáticas importantes como lúpus e a fibromialgia, por exemplo. Apesar de afetarem milhões de pessoas no Brasil, essas doenças ainda são cercadas por dúvidas e desinformação. Para entender melhor sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o médico reumatologista Gleidson Jerônimo, doutor que está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder contribuir e trazer um pouco de luz e informações sobre essas doenças ainda tão negligenciadas ou desconhecidas. Muito bem, eu queria que o senhor começasse então nos ajudando a conhecer um pouco mais sobre elas. O que exatamente são as doenças reumáticas e quais os tipos mais comuns? Tá. Bom, quando a gente, usando o termo ou a alcunha de reumatismos, a gente engloba mais uma centena de doenças ou mais. Esses reumatismos, eles podem ser desde processos inflamatórios musculoesqueléticos, como uma bursite ou uma tendinite, evoluindo para doenças musculares específicas, como a fibromialgia, que é uma falha de interpretação e de percepção de dor, e chegamos às doenças autoimunes ou imunomediadas, como, por exemplo, lúpus, a artrite reumatoide e a espondilite anquilosante. Então, em fevereiro, a gente vai trabalhar um pouco mais, essencialmente, sobre duas doenças, a fibromialgia e o lúpus. A fibromialgia não é uma doença autoimune, portanto, ela é uma doença do sistema musculoesquelético e é uma falha de percepção de dor. O indivíduo que tem fibromialgia, ele tem uma sensibilidade maior para a dor e muitas vezes um estímulo que não era para ser doloroso, nesses indivíduos torna-se doloroso. Com isso, o paciente sente dor permanentemente e começa a comprometer toda a sua qualidade de vida, o seu sono, as suas relações sociais, e a dor é uma constante na vida desses indivíduos. O lúpus já é uma doença autoimune em que o organismo, por uma falha genética, ele ativa alguns anticorpos e esses anticorpos têm por objetivo destruir o organismo, destruir em diversos órgãos ou tecidos, como por exemplo pode ser só a pele, e aí a gente vai ter o lúpus cutâneo, pode ser o rim, nós vamos ter a nefrite lúpica, mas ele pode acometer o organismo como um todo, acometendo o cérebro, rins, pulmão, coração. Então, o lúpus é uma doença autoimune bastante complexa e que requer o acompanhamento, muitas vezes, até de mais de um especialista para poder conduzir esse paciente. Perfeito, doutor. E nos dois casos, são doenças que não têm cura, né? Mas têm tratamentos, é isso? Exatamente. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as chances de controle da doença. Nós não vamos falar, Wilker, em cura de doenças das quais a gente não conhece a origem e, portanto, eu não corrijo o problema primário. Eu costumo usar muito a expressão dentro do consultório da hipertensão arterial sistêmica. É uma doença idiopática, ou seja, eu não conheço a origem dela, portanto, eu não falo em cura, eu falo em controle. No lúpus, eu também não vou falar em cura, eu vou falar em controle. Paciente bem medicado, bem assistido, ele vai ter uma vida normal, tomando os seus medicamentos, como se ele tivesse a hipertensão ou diabetes. A fibromialgia, a mesma coisa. Paciente bem assistido, bem medicado, não vai ter sintomatologia. Ele vai estar sendo tratado de forma adequada e, consequentemente, isento de dor ou livre de dores e com ótima qualidade de vida. O que precisa é diagnóstico adequado e tratamento especializado. Certo. E a pessoa nasce com essas doenças ou ela adquire ao longo da vida? O senhor já mencionou aí que a gente não sabe muito bem a origem. Mas até aqui, Sim. o que a gente tem de informação com relação a isso? Bom, vamos lá. O que nós temos? Nós já sabemos que existem alguns gatilhos genéticos para o lúpus. Você nasce com uma predisposição de desenvolver a doença. Entretanto, essa predisposição não significa que você vai desenvolver a doença. Nós precisamos dos chamados fatores ambientais ou gatilhos ambientais, que aí pode ser uma infecção viral ou outras situações que ativam esses genes e faz com que se desenvolva a doença. Portanto, é uma doença adquirida, mas que existe uma porta genética. Na fibromialgia, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós conhecemos muito pouco sobre as origens da fibromialgia e, sobretudo, quais são os mecanismos que fazem com que um indivíduo desenvolva a fibromialgia.
Há características de cunho psicossocial, ou seja, emocional, do cunho do ambiente, que faz com que esse indivíduo desenvolva esse perfil de alteração ou essa alteração de sensibilização central de dor. Então, é lá no cérebro onde estão os principais problemas da fibromialgia. A fibromialgia é ainda mais desconhecida, mas ela também é adquirida. Lembrando aqui que ambas as doenças, elas não são exclusivas do adulto. Ambas as doenças podem acontecer desde a infância. Então, nós temos aí o lúpus pediátrico, a fibromialgia na pediatria, na adolescência, tá? Tanto e quanto também na velhice ou na terceira idade. Então, são doenças que podem acometer o indivíduo em qualquer faixa etária. Certo. E quais são as primeiras manifestações? Que hora a gente deve buscar um médico para que o diagnóstico aconteça o quanto antes? Perfeito. Como são duas doenças também diferentes, nós vamos tentar aqui diferenciar essas duas situações. Vamos começar falando da fibromialgia. Um paciente que percebe uma dor crônica. E o que é uma dor crônica? É uma dor que não desaparece num curso maior que 3 meses. A gente utiliza esse limite de 3 meses exatamente para a gente separar o que é uma dor aguda de que é uma dor crônica. Então, o indivíduo que tem uma dor crônica, geralmente difusa, ou seja, dói o corpo inteiro, dói o braço direito e a perna esquerda, dói o ombro direito e a perna esquerda, dói cervical, uma dor que não melhora, que não passa e que começa a comprometer a sua funcionalidade diária, como, por exemplo, o sono começa a ficar comprometido, costuma haver alterações intestinais, como se fosse um intestino irritável, muitas vezes uma bexiga irritadiça, o paciente vai muitas vezes ao banheiro para urinar, então a gente começa a perceber essas características, isso é passado da hora de buscar auxílio para verificar se não trata-se de alguma outra patologia ou se é a fibromialgia, características de dor crônica. No lúpus, nós temos uma situação um pouquinho diferente. O lúpus a gente vai perceber geralmente um paciente que começa com uma febre de origem não conhecida, ou seja, o indivíduo tem febre persistentemente por dias e não se acha uma infecção presente. Lesões de pele ou lesões de pele marcadamente, a gente chama de rash malar, é uma lesão em asa de borboleta que o indivíduo pode ter aqui na região do dorso nasal. É comum a gente observar feridas no palato, ou seja, dentro da boca, como aftas no céu da boca, dores articulares com artrite e às vezes artralgia, a sensação, se tiver uma manifestação mais importante, a urina espumosa, o paciente vai urinar e faz aquele tanto de espuma na água do vaso, isso chama a atenção que esse paciente pode estar desenvolvendo um quadro de uma doença reumatológica, especialmente o lúpus nesse caso. Muito bem, doutor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer, parabéns pela iniciativa, eu acho que isso é essencial, a gente trazer educação para todos. Obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.